Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje dando continuidade no livro de Mateus, capítulo 5 ainda, os versículos bíblicos 14, 15 e 16, que está tratando aqui sobre a luz do mundo, uma comparação que o nosso Senhor Jesus fez para os seus discípulos, para todos aqueles que nele crê. Então o Senhor Jesus faz essa comparação com a luz do mundo, ele então nos dá essa responsabilidade também, além do sal da terra, que na palavra do vídeo anterior eu já falei sobre o versículo 13, o sal da terra. Hoje então estarei falando sobre estes outros versículos que trata da luz do mundo. A luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Versículos que trata da luz do mundo também, assim como o sal da terra, como eu falei no vídeo anterior, são as responsabilidades que o Senhor Jesus apresentou ali para os seus discípulos, para todos nós, para todos aqueles que nele crê. De capítulo 5 de Mateus, e é o Senhor Jesus falando verdadeiramente com cada um de nós, com cada crente, com cada cristão que se converte, que aceita Jesus em sua vida. Ali é verdadeiramente o perfil de Cristo e o perfil que Ele quer que cada um de nós sejamos, como cada um de nós venhamos a proceder, a agir e a ser aqui nessa terra, também a partir do momento que a gente se converte, que a gente já tem um conhecimento do Senhor Jesus, da sua palavra. Então Ele espera de nós que nós tenhamos todas essas responsabilidades. Ele informa lá a questão da humildade, lá nas bem-aventuranças, todos aqueles versículos que Ele vem tratando, né, do caráter, do perfil verdadeiramente de um crente. Então este capítulo 5 é muito importante estarmos sempre analisando, por mais que já temos visto várias outras vezes, é muito importante analisar sempre, porque não tem como a gente fugir desta regra, deste perfil, deste padrão que o Senhor Jesus disse, né? Eu estou falando ainda das bem-aventuranças lá do início, já tenho um vídeo falando de todas elas, passei de uma por uma, explicando e falando sobre todas elas, porque são situações que no decorrer da nossa vida, os anos vai se passando, a cultura vai mudando, as coisas vai mudando, e normalmente a gente acha que a palavra de Deus já não funciona da mesma forma como antes. A gente vai querendo se adaptar aos padrões deste mundo, à cultura, a tudo que vai mudando, a gente vai se adaptando e vai se esquecendo do que o Senhor Jesus falou. Vale a pena relembrar sempre. Então nunca perca essa essência, nunca se afaste do que o Senhor Jesus falou aqui no capítulo 5. Então o Senhor Jesus primeiro tratou do perfil, né, do cristão, como devemos ser, do caráter que nós devemos ter, como nós devemos, a forma como proceder aqui nessa terra, proceder com as pessoas, como ser em tudo, né? Ele vem e trata aqui no início, nas bem-aventuranças é tratado sobre isso, e depois ele começa a nos dar a responsabilidade. Primeiro ele vai falar, vós sois o sal da terra. Já tem um vídeo aqui no canal falando só deste tópico, deste versículo 13. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, se vocês ainda não viram, pode ver, analisar aí todo o que foi dito neste vídeo. E hoje então vamos falar dessa outra responsabilidade. O Senhor Jesus disse que nós devemos ser também luz do mundo, luz deste mundo, ou seja, refletir a luz de Cristo através da nossa própria vida, né? A partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus verdadeiramente, né? Quando os nossos olhos são abertos para essa nova realidade, para este novo mundo, para esta nova vida. Então o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, vem estar conosco em todo o tempo. A própria palavra diz que o Espírito Santo de Deus estaria conosco em todo o tempo, então o Espírito Santo está conosco. E através disso, a luz de Cristo tem que brilhar, tem que prevalecer a nossa vida, para refletir também na vida de outras pessoas, para que sejam alcançadas para Cristo, para que sirva de testemunho, para que as pessoas vejam verdadeiramente Cristo na nossa vida, que realmente faça a diferença. Assim como eu disse lá sobre o sal, que faz toda a diferença em uma comida, nós também, todos os cristãos, independente, né, de quem seja, ou seja pastor, missionário, ou seja um novo convertido, seja quem for, a partir do momento, né, que já tem um conhecimento mais da Bíblia, do Senhor Jesus, a partir do momento que tem um encontro verdadeiro com Deus, independentemente do conhecimento
bíblico ou teológico, de estudos, porque às vezes as pessoas tem que estudar, tem que fazer um curso teológico. Não. A partir do momento que você tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, né? Porque o Espírito Santo vem habitar na sua vida, Ele próprio vai nos direcionando, né? A fazer o seu querer, a fazer a sua vontade, a fazer tudo aquilo que o Senhor Jesus espera que nós façamos, né? Que assumimos a nossa responsabilidade e que sejamos verdadeiramente aquilo que Ele quer que nós sejamos. Não tem como a gente fugir disso, achar que os séculos passaram, os anos passaram, a cultura está mudando, então a gente vai se adaptando ali tudo o que está acontecendo, mas não adianta, não é correto, não é certo. A palavra do Senhor sempre vai prevalecer, o que está ali na Bíblia sempre vai prevalecer. Não tem como a gente achar que Deus hoje em dia não é assim, Deus não age mais assim, Deus não pensa mais assim, Deus não espera mais de nós assim, mas isso não é certo, não é correto. A gente tem que analisar o que está lá na Bíblia, tem que tentar procurar fazer o máximo possível que a gente puder. É claro que não vamos conseguir ser 100% perfeitos aqui nessa terra, nós sabemos disso, a própria Bíblia diz, né, que a nossa salvação é pela graça, mas não é por isso, não é porque é pela graça, a gente vai querer viver de qualquer forma, viver de qualquer jeito e que vai dar certo porque é pela graça. Não é bem assim. O Senhor Jesus deixou as instruções, as orientações para a gente seguir, a forma como Ele espera que nós sejamos. Então nós temos que dar este testemunho para as outras pessoas, para o mundo, nós temos que ser este exemplo como sal da terra e como a luz do mundo, a luz que reflete Cristo verdadeiramente. Esta luz que tem que realmente brilhar, tem que refletir, tem que ser vista, né? Ao contrário do sal, que ele não é visto, como eu falei lá, ele não é visto, mas faz toda a diferença, dá sabor e faz toda a diferença na comida. Agora a luz não, a luz tem que brilhar, tem que ser vista, todos têm que ver, todos têm que estar enxergando ali a luz de Cristo em ti, tem que fazer essa diferença mesmo externamente. Então assim, cada crente, cada igreja do Senhor Jesus, cada cristão deve brilhar essa luz do Senhor Jesus para fazer a diferença neste mundo, para que as pessoas vejam, para que as pessoas tenham uma direção certa, o que elas vão querer seguir, o que elas vão ver na tua vida, elas vão ver luz ou vão ver trevas, né? O que a pessoa vai estar vendo na tua vida e aquilo vai servir de alguma forma de testemunho, ou positivo ou negativo, né? Então a nossa vida aqui nessa terra, de certa forma, está servindo de testemunho para os outros que estão vendo. E nós, como cristãos, temos sempre que procurar ser luz para que as pessoas vejam um bom testemunho em nós, vejam algo bom em nós e queiram vir então para Cristo por causa do nosso testemunho também. Claro, o principal é a palavra de Deus, que tem que ser dita para as pessoas. O principal é o Espírito Santo de Deus, que vai convencer, que vai trazer ali, que vai libertar ali a pessoa, vai abrir os olhos espirituais da pessoa. Mas nós, como crente, como cristão, devemos ter um bom testemunho, devemos levar a palavra do Senhor para as outras pessoas também, para elas ter acesso e ver então a luz de Cristo brilhar em nós e ver que há algo diferente e também sentir vontade, né, de ser ali daquela forma, porque viu que Cristo verdadeiramente fez transformação na nossa vida como crente, como cristão. Então nós devemos ser sim essa luz do mundo, essa luz que vai brilhar eternamente, que todos vão 14. Vós sois essa luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Então, aquilo que já foi edificado, que já foi levantado, que o Senhor Jesus já levantou, já edificou, o Espírito Santo já habita na tua vida, então não pode se esconder, não tem como se esconder. Tua vida tem que servir de testemunho para que outras pessoas venham para Cristo também. Testemunho esse de uma pessoa verdadeiramente crente, verdadeiramente convertida, uma pessoa de caráter, uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta em tudo que for fazer, né? Não tem como a gente fugir disso. Olha, lá no início nas bem-aventuranças, o perfil de Cristo, tudo o que ele diz, como nós devemos proceder. Então, já foi edificada, o Senhor já levantou, então não tem como mais se esconder. Nós temos que assumir nossa responsabilidade de ser luz deste mundo para que as pessoas vejam Cristo e queiram Cristo na vida delas também. E no 15 diz o seguinte: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Então não vai se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Então acendeu, brilhou a luz de Cristo na minha vida, na sua vida, para quê? Para esconder? Não tem como. A luz, não tem como esconder a luz. Então, se Cristo verdadeiramente está na sua vida, não tem como se esconder. Tem que brilhar, tem que fazer toda a diferença, tem que refletir Cristo,
tem que, de certa forma, influenciar para que as pessoas queiram vir para o Senhor Jesus também, pelo que ela está vendo na sua vida. Mas o que as pessoas lá no mundo estão vendo na sua vida? É a luz de Cristo brilhar ou não? Estamos sendo úteis ainda para o Senhor em relação a isso? Nós temos sempre que analisar. E isso não é só de palavras, isso é algo muito profundo mesmo, é algo do dia a dia, algo da nossa vida, de como que nós estamos procedendo lá no nosso trabalho, na escola, na igreja onde nós estamos, no lugar onde frequentamos, qual é a nossa conversa nas rodas ali de amigo, no convívio lá fora entre os amigos, no meio da família, quais são nossas conversas? É realmente de uma pessoa que se tornou luz, ou então é uma pessoa ainda que, como antigamente, vivia em trevas? Então, para refletirmos, para analisarmos, independentemente de quem sejamos nos dias atuais, porque às vezes a pessoa, mas eu já tenho 10, 20, 30 anos de crente, eu sou crente, já não preciso aprender mais nada, já não há necessidade, Deus já fez grandes coisas na minha vida, já fez grandes obras na minha vida, Deus já operou muito através da minha vida, eu já orei e pessoas foram curadas, foram libertas, foram salvas. Só que hoje em dia pode ser que já não seja a mesma situação que era anos atrás, porque o nosso relacionamento com Deus tem que ser contínuo, tem que ser dia após dia. Não é porque 10 anos atrás eu era isso, eu era aquilo, eu orava, eu jejuava, eu lia a Bíblia, eu participava de todos os cultos. E se hoje em dia eu não estou do mesmo jeito, vai mudar o nosso relacionamento com o Senhor. E esta luz de Cristo já não vai estar brilhando mais como estava 10 anos atrás. Então nós temos que nos preocupar com isso. A palavra de Deus não muda. A própria Bíblia diz que a palavra do Senhor é fiel e que ela vai se cumprir. Então é tudo que está lá. Não adianta eu pensar que com o decorrer dos anos, dos tempos, as coisas vão mudando. Deus já não espera mais disso de nós, Deus não quer mais isso de nós, já é diferente, as coisas já estão mudando, nós temos que agir de uma forma diferente, que não é assim. Se a palavra de Deus está falando, está nos orientando a sermos daquela forma, é assim que nós devemos proceder. E é dia após dia, gente, não tem como a gente achar. Eu, por exemplo, já me converti, tem 23 anos que eu me converti. Lá no início da minha fé era de uma forma bem diferente, hoje já é outra. Mas graças a Deus essa atual é bem melhor do que a do início. Mas muita gente é ao contrário normalmente lá no início, que é aquela fé mesmo fervorosa, firme, aquela coisa toda, e aí depois vai mudando e ainda vai achando que a situação é como era antigamente. Só que nós temos que tomar muito cuidado com isso. O nosso relacionamento com Deus, para verdadeiramente a gente ser essa luz que o Senhor Jesus espera que sejamos, a gente tem que, dia após dia, buscar um relacionamento verdadeiro com Deus, nos arrepender de todo o erro que estivermos cometendo, porque sim, todo crente sempre está cometendo erro, Todo cristão, seja ele quem for, seja um pastor, um missionário, um presbítero ou um novo convertido, seja quem for, todos nós erramos todos os dias, todos nós fazemos alguma coisa que em algum momento não agrada o Espírito Santo, então nós temos que nos arrepender todo dia. Por isso a importância da oração todos os dias. Não tem como, eu só oro 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, não. Você só come 2 vezes na semana, 3 vezes na semana? Você só bebe água 1 vez no dia? Ou 2 vezes na semana? A oração é como se fosse um alimento para o teu próprio corpo. E a oração é o alimento para o nosso espírito. Se a gente só ora 2 ou 3 vezes na semana, se a gente só ora quando vai ali na igreja, Normalmente tem 3 cultos na semana nas igrejas. Então se a gente só ora esse dia, a gente está correndo muito risco de, aos poucos, permitir que a luz de Cristo vai se apagando em nós. Então às vezes nós estamos convencidos de que estamos ali fazendo tudo corretamente, fazendo como Deus quer, e na verdade já não estamos, porque a gente nem ao menos consegue nos alimentar da palavra de Deus, nos alimentar do próprio Deus na nossa vida, que é através da oração, através do jejum e através da leitura da Bíblia Sagrada, que é Deus verdadeiramente falando com cada um de nós. Então não tem como a gente fugir disso. Se nós queremos ser esta luz que o Senhor Jesus disse, assumir a responsabilidade que o Senhor Jesus deixou ali pra gente, nós devemos sim, dia após dia, buscar mais o Senhor em oração, em jejum e na palavra, e ser fiel ao Senhor. Não adianta buscar ser fiel o máximo que você puder, sempre estar orando para o Espírito Santo te guiar, te conduzir, para verdadeiramente você ser da forma como o Senhor espera que sejamos, porque a gente só consegue também pela misericórdia de Deus.
pelo agir do Espírito Santo na nossa vida. Não tem como a gente achar que pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio merecimento, por tudo que nós mesmos estamos fazendo, mas eu dou esmola, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo na igreja, eu ajudo seja quem for que está precisando. Não é o nosso esforço, gente, é Deus que faz isso na gente, conforme a gente está sempre ali orando e pedindo a misericórdia dele, reconhecendo que somos falhos, quando estamos reconhecendo que não somos nada sem Deus, que precisamos dele a cada dia mais, que é com ele que nós vamos prosseguir neste caminho, no caminho certo, no caminho do Senhor Jesus. Então é com a ajuda de Deus, a orientação do Espírito Santo nos guiando e nos levando e verdadeiramente fazendo a luz de Cristo brilhar em nós, porque é o Espírito Santo que aponta para Cristo, que leva as pessoas para Cristo, e que quando ele vem habitar em nós, então o que tem que acontecer? Temos que brilhar a luz de Cristo para as pessoas virem também Cristo em nós e querer isso para a vida delas também, né? Não tem como ser diferente. Você tem que influenciar a vida das pessoas para ela conhecer verdadeiramente a Cristo, né? Da forma como tem que ser, da forma real, como está ali no Evangelho do Senhor Jesus, e não como invenções humanas. Porque hoje em dia o que acontece é que muitos lugares inventaram um Cristo para eles lá, que não é este Cristo que está na Bíblia, e cada um segue conforme a sua própria vontade. Às vezes um líder já está ali numa liderança há 20, 30, 50, 100 anos e acha que já sabe de tudo, que não precisa aprender mais. Muitas das vezes essas pessoas nem ao menos mais conseguem ler a Bíblia, nem ao menos conseguem orar todos os dias, não conseguem mais ter uma vida de jejum, e aí todo mundo está ali seguindo o que elas estão falando, o que elas estão pensando, o que elas estão jogando para a igreja, que infelizmente é triste a gente eu estar aqui falando isso também. Este capítulo 5 todo está tratando, é da própria igreja do Senhor, não está tratando do mundo. Então, por isso que eu estou falando que é de nós mesmos, de nós crentes, que nós temos que ser tratados. Ainda mais nessa atualidade, os crentes, as igrejas precisam ser tratadas, precisam ser curadas, estão se adoecendo espiritualmente e não conseguem mais enxergar, justamente como eu disse, cada um está criando um Cristo ali para ela naquela igreja, como se, naquela igreja tem um Cristo, na outra igreja é outro Cristo, na outra igreja é outro Cristo. É um que só fala da prosperidade, é um que só vai te dar bênçãos e você vai receber e receber e receber. O outro é só um Cristo que é só do amor, que é tudo pela graça, que você pode fazer qualquer coisa, que você vai ser salvo. Então, mas quando a gente volta aqui para o Evangelho, analisa verdadeiramente o que o Senhor Jesus falou, analisa o que os discípulos falou. Então, na maioria das vezes, o que a gente vê é: arrependei-vos de todo o pecado, arrependei de todo o mal, arrependei de todas coisas erradas que vocês estão fazendo e volte-se para Deus de todo o vosso coração. Veja, siga o exemplo de Cristo, o modelo de Cristo. Eu já ouvi muito falar assim: olha, veja o exemplo desses homens que já estão há muitos anos ali fazendo isso, e o exemplo dessas mulheres que já estão há muitos anos fazendo isso. Não quer dizer que realmente seja 100% correto, porque a gente tem que seguir o exemplo do que está na Bíblia, é o exemplo que está lá. Não adianta, por mais tal pessoa está fazendo assim, está dando muito certo, está prosperando e tudo está crescendo, a obra está crescendo ali, aquela igreja está crescendo, mas está de acordo verdadeiramente com a Bíblia, com a palavra de Deus, com o Evangelho de Cristo? Se tiver ok, bênção, continue e vai ser bênção, e todo mundo vai ser salvo ali dentro daquela igreja, se verdadeiramente estiver baseado no Evangelho de Cristo. O Evangelho esse de arrependimento, de transformação de vida, de perdão, de mudança de vida, de salvação, de voltar-se verdadeiramente para Cristo, né? Voltar-se verdadeiramente para Deus, através do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Então este é o verdadeiro Evangelho do Senhor, é de arrependimento, é de mudança, é de transformação de vida. Não tem como eu ser esta luz que o Senhor Jesus espera que eu seja, se eu verdadeiramente não ter a minha vida transformada como o verdadeiro Evangelho vai fazer. Ele vai afrontar, ele vai entrar, a palavra de Deus entra na minha vida e tem que haver uma mudança. Não tem como, eu sou crente, mas eu continuo fazendo todos os erros que eu fazia antes. Então, o que é isso? Né? O que está prevalecendo na sua vida? O que está brilhando na sua vida? Porque não é o Senhor, não tem como ser. Nós temos que analisar o que a palavra de Deus diz e temos que aceitar a mudança que o Senhor quer que nós tenhamos na nossa vida. A partir do momento que a gente se converte, que aceita Cristo, tem que haver uma mudança e nós temos que aceitá-la. Mas o que acontece muito é que as pessoas já não têm mais aquela fé no Senhor, que Ele pode fazer, Ele pode agir em meu favor. Por exemplo, muitas das vezes as pessoas têm medo, abrir mão de uma certa situação que está afastando ela de Cristo, ela tem medo dela ser prejudicada. Só que ela se esquece
que essa situação afasta ela de Jesus, afasta ela de Cristo, por mais que ela esteja querendo, né? Não, mas eu vou na igreja, eu estou na igreja, eu quero Cristo na minha vida, eu quero Deus na minha vida, eu quero ser abençoada por Deus. Seja quem for, gente, independente de cargo, independente de tudo, seja a posição que for, o título que o homem tiver recebido do homem, independente disso, se não abrir mão, seja qual for a situação que pode te afastar de Jesus, se não abrir mão, você está correndo um sério risco. Não adianta, né? A gente, não, mas eu não posso, como é que vai a minha situação, a minha vida, não sei o quê, eu vou sofrer as consequências, eu vou padecer, a minha família vai... Mas isso é falta de fé, na verdade, é falta de crer que o Cristo que você está se convertendo e está crendo, ele vai agir em teu favor se você abrir mão de coisas que está te separando dele. A palavra de Deus não mudou, Deus não mudou. Ele quer nos salvar, Ele quer nos resgatar, Ele quer nos levar para mais próximo de Deus cada vez mais, mas nós temos que crer que tudo aquilo que eu vou abrir mão por amor a Cristo, Ele vai me ajudar, Ele vai me abençoar, Ele vai prosperar a minha vida, Ele vai me direcionar pelo caminho certo. Não tem como eu falar assim, eu vou abrir mão de tudo o que eu estou fazendo de errado agora, mesmo que eu vou sofrer as consequências, eu vou para Cristo e chegar lá vai ser pior do que antes. Não tem como, gente. Isso não acontece. Ou então a fé não é em Cristo, né? Não é em Jesus, neste Deus da Bíblia, este Deus amoroso. Então realmente aí entra o amor do Senhor, porque olha, eu fiz a minha parte, eu abri mão disso, Senhor, por amor a Ti, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso do Teu perdão, eu preciso da providência do Senhor. Então não tem como. Deus vai ajudar, Deus vai operar, o Espírito Santo vai te guiar, levar uma vida melhor, uma vida conforme a vontade dEle. O Senhor quer que sejamos felizes, mas que Ele possa fazer parte também da nossa vida, todos os momentos da nossa vida, ou seja, Ele os difíceis, os bons, seja qual for, Ele quer estar ali presente, Ele quer participar de todos os momentos. Ele não coloca algo pesado na nossa vida que vai nos destruir, que vai nos matar, não. Mesmo as provas que a gente passa, as lutas que a gente passa, o Senhor permite que seja tudo aquilo que a gente vai conseguir passar e vai conseguir vencer e vai conseguir ser vitoriosos pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz. A gente tem que ter sempre essa certeza que a vitória será sempre nossa. E agindo dessa forma, tendo essa certeza, tendo essa confiança, tendo esta fé, verdadeiramente a luz do Senhor, a luz de Cristo vai estar brilhando na nossa vida e o mundo vai estar vendo então. E aí o mundo vai seguir então essa direção, vai ver, ali é algo diferente. Ali verdadeiramente há a presença de Deus, verdadeiramente a luz de Deus ali, e as pessoas vão ser guiadas então por este testemunho de vida, da vida das pessoas, da vida dos cristãos, da vida da igreja, né? Porque está tratando da igreja, sim. Este capítulo 5 todo está tratando exclusivamente para a igreja de Cristo, aqueles que se convertem. A igreja de Cristo é as pessoas, não é paredes, não é edifício, não é os templos religiosos, são as pessoas, nós, verdadeiros cristãos, é a igreja de Cristo, são vocês, pessoas. Claro que nós nos reunimos no templo, no edifício, todos os irmãos, todas as pessoas ali para cultuar a Deus. Isto é bíblico, isso tem que acontecer, isso agrada ao Senhor, os irmãos viverem a união, né? Estar orando, estarem louvando ao Senhor juntos, todos ali unidos em união. Então agrada a Deus, então isso tem que acontecer. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer, que nós, todos nós, é que somos a igreja do Senhor Jesus, e nós individualmente, todos, seja quem for, temos que brilhar, temos que refletir a luz do Senhor Jesus, para que outras pessoas que sejam perdidas, eles encontrem o verdadeiro caminho e verdadeiramente eles tenham um relacionamento com Deus, verdadeiramente segundo o Evangelho de Cristo. E quando um homem tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, ele não mais vive em trevas. Não é possível, gente. Ele não vive mais sem direção, não vive mais perdido, sem rumo, sem saber o que fazer, sem saber como agir, como proceder. Então, a partir do momento que aceita Jesus Cristo na vida, né, a luz do Senhor vai brilhar através do Espírito Santo que vem habitar em ti, para refletir a luz de Cristo em ti. Então, a sua vida precisa mudar, precisa ter luz, precisa verdadeiramente ser transformada, né, para a honra e glória do Senhor. Então, não tem como mais as trevas prevalecer na tua vida, porque você é a luz. O Espírito Santo habita em ti e ele reflete a luz de Cristo em ti, para alcançar outras pessoas também, da tua própria vida, da tua salvação.
situação, né, as outras pessoas também vão ser impactadas com isso. Tem que ser, e a nossa responsabilidade que o Senhor Jesus espera de nós, que nós sejamos úteis verdadeiramente para a obra de Deus, para o reino de Deus, refletindo essa luz que o Senhor espera que nós sejamos, né, luz neste mundo, luz em um mundo que está perdido, que está cada vez mais corrupto, que está cada vez mais em trevas. Então nós temos que verdadeiramente brilhar, não temos que aceitar os padrões que o mundo quer que nós aceitamos, não temos que aceitar todo esse movimento da nova era que está oprimindo a igreja do Senhor, que está tentando matar espiritualmente a igreja do Senhor. Nós não devemos aceitar isso, não devemos nos adaptar a estes padrões mundanos que tentam entrar dentro da igreja, tentam prevalecer dentro da igreja. Então não vamos permitir que a luz do Senhor Jesus seja apagada na nossa vida de forma alguma. Vamos lutar contra isso, vamos prevalecer contra isso, vamos clamar ao Senhor, todas as igrejas, nós vamos ter misericórdia mesmo de nós, vamos clamar ao Senhor, buscar o Senhor como a palavra dele mesmo diz para nós buscarmos com jejum, com oração, clamar de todo o coração mesmo, nos render ao Senhor para Ele ter misericórdia de nós e não permitir que nós sejamos corrompidos com esses padrões mundanos. Nós temos que estar alerta, temos que tomar providências, né? As coisas não estão bem da forma como estão. Necessita de mudanças, o meio evangélico geral necessita de mudanças. Deus espera isso de nós. Deus está levantando várias pessoas, seja elas das mais simples, as mais no topo, digamos assim, né, devido aos cargos, às funções que o próprio homem estabeleceu e colocou, né, digamos assim, mesmo seja aquelas pessoas lá que tá no auge, no alto, que tá todo mundo conhecendo, todo mundo falando e tal, ou então as pessoas mais simples que estão ali na igreja, às vezes nem tem uma oportunidade de ir lá no púlpito, levar uma palavra e tal, mas ali ela tá se comunicando individualmente com as pessoas, com os líderes da igreja. Então vamos tomar cuidado, vamos analisar. Nem sempre Deus vai falar exatamente da forma como que você quer ouvir Ele falar. Às vezes Ele fala do jeito que Ele quer. Muitas das vezes nós nos deparamos com isso, né? Ah, Senhor, fala comigo, me responde dessa forma, fala comigo, me dá esse sinal. E normalmente Deus não faz isso, porque a gente não manda em Deus, né? Ele é que tem que mandar na gente e nós temos que obedecer. Então nem sempre Ele vai te dar uma resposta exatamente como você está esperando. Ele não envia uma resposta da forma como Ele quer. E com humildade, com amor, a gente vai reconhecer, vai entender que é o Senhor verdadeiramente, se essa resposta está baseada na palavra de Deus, no Evangelho de Cristo, porque se não tiver também, descarta. Então toda resposta, toda providência, todo sinal que nós pedimos estiver relacionado à nossa vida espiritual, nosso relacionamento com Deus, ela tem que estar baseada na palavra de Deus. Ela não pode fugir disso, né? Então, senão ela não é verdadeiramente uma resposta de Deus. Então vamos vigiar em relação a isso, vamos ser luz em todos os momentos e ver a luz de Cristo que reflete nas outras pessoas também. Vamos analisar isso. É a luz de Cristo que está prevalecendo na vida das outras pessoas também que estão ao meu redor, as influências que eu estou recebendo, as amizades que eu estou recebendo, o meio que eu estou convivendo, também a luz de Cristo está brilhando. Vamos analisar isso também. Ela vai brilhar como? Quando está conseguindo, pelo menos procurando fazer ser como o Senhor Jesus diz. Olha, o caráter de Cristo, o caráter de todo cristão, o perfil do cristão, do verdadeiro cristão. Leia Mateus 5 todos os dias, principalmente as bem-aventuranças, né? E reflita nisso. Tá refletindo na vida das pessoas, na vida da tua igreja, na vida da tua liderança, na vida dos teus liderados? Tá refletindo essa luz, esse caráter, tudo que o Senhor Jesus colocou ali, né? Às vezes nem tudo a gente vai conseguir ser 100%, mas muita coisa tem que ser diferente, não tem como ser igual era antigamente. Porque na vida do crente, se eu erro, se eu cometo alguma falha, eu preciso me arrepender, pedir perdão e voltar novamente para o Senhor todos os dias. Nós temos que pedir perdão e voltarmos para o Senhor dia após dia e pedir a misericórdia dele para nos resgatar todos os dias. O maior problema que nós temos na atualidade é a questão do orgulho. Justamente ele fala, primeiro tópico das bem-aventuranças é a humildade. Porque a humildade é essencial na vida do cristão. Porque se não tiver humildade, é o orgulho que prevalece, é a soberba, é a arrogância. É isso que prevalece na vida do cristão e ele não consegue enxergar onde que precisa de mudança, aonde que é necessário as mudanças e não consegue mais ouvir a Deus quando Deus quer falar com as pessoas, né? Então, por falta de humildade, por achar
já tenho muita experiência, eu já aprendi tudo que eu precisava aprender, eu já sei fazer, e muitas das vezes a falta de humildade faz cegar as pessoas e não consegue ver aquilo que Deus está querendo falar, aquilo que Deus está querendo tratar, aquilo que Deus está querendo agir ali no meio, fazer a transformação na vida de cada um de nós. Então o Senhor é o mesmo Deus, Ele não mudou. A gente ouve muitas pessoas falar isso, Deus não mudou, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas cada vez mais as igrejas estão mudando, se adaptando ao mundo, nós estamos mudando cada vez mais, nos adaptando aos padrões deste mundo, só que nós sempre falamos, Deus não mudou, mas a gente está mudando, né? Então que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a ser esta luz que o Senhor Jesus disse e a brilhar verdadeiramente para fazer a diferença neste mundo e para ser útil para o Senhor, porque tudo é para a glória de Deus. Nada disso vai refletir o meu próprio eu, a minha própria vida, eu próprio, né? Nada disso é para mim próprio. Tudo é para ajudar as outras pessoas para vir para o Senhor, voltar-se para o Senhor, ver a Cristo e voltar-se para Cristo, para que o mundo veja a luz de Cristo brilhar na igreja do Senhor, na igreja de Jesus Cristo, e eles queiram vir até o Senhor também para que sejam salvos também, porque Deus quer salvar a todos. Então essa luz tem que brilhar, não é para eu ser uma estrela gospel, eu ser uma estrela ali dentro da igreja, eu brilho, eu faço isso, eu faço aquilo, não, nada disso é para mim próprio, tudo é para as outras pessoas, né? Para que elas também sejam resgatadas para o Senhor. Então, além da minha própria salvação, da minha próprio relacionamento com Deus, eu tenho que assumir essa responsabilidade de querer trazer as outras pessoas para o Senhor, né? Das outras pessoas se reconciliem com Deus, se convertam ao Senhor Jesus e tenham suas vidas transformadas e salvas também para a honra e glória do Senhor, porque esta luz que habita em nós, a luz de Cristo, ela é para a glória de Deus, ela não é para nada, para mim individualmente ou para nenhum crente individualmente, ela é para a comunidade, é para o mundo ver e querer Cristo na vida delas, através da tua vida, através daquilo que está refletindo na tua vida. Igreja do Senhor Jesus, então reflita nisso, pensa nisso sempre. Você precisa ser luz neste mundo para refletir a Cristo, para mostrar Cristo para as outras pessoas e para que eles tenham desejo, né, de também se converter, de também aceitar Cristo na vida delas e também ter suas vidas transformadas e ajudar outras pessoas, porque é assim que funciona. Cada cristão que se converte, ele tem que ajudar outras pessoas a se converterem, a permanecerem no caminho do Senhor, ficarem firmes também e a luz de Cristo brilhar na vida deles e assim consequentemente. Não é só uma estrelinha que está ali na igreja brilhando e fazendo tudo. Nunca vai ser, nunca. Nunca vai existir isso, não tem como. Então tem que ser geral, então todas as pessoas têm que ser dessa forma e é isso que nós temos que passar para as demais pessoas também, para que sejam luz e cada vez mais refletindo na vida das pessoas e todos que vão recebendo também refletindo na vida de outras pessoas. O perfil de Cristo é isso que tem que prevalecer. Lembre-se sempre, leia todos os dias Mateus 5, o perfil de Cristo, o perfil do verdadeiro cristão, como Ele quer que nós sejamos, e analisar e tentar passar isso para as demais pessoas, para elas também passarem para outras pessoas, para todos serem alcançados pelo Senhor Jesus Cristo, porque é isso o que Deus mais quer. Então, quando verdadeiramente a luz do Senhor brilha em mim, quando verdadeiramente o Espírito Santo vem fazer morada na minha vida e esta luz brilhar, mais eu vou querer que as outras pessoas sejam impactadas e venham ao encontro do Senhor Jesus. E é isto, a diferença que o Senhor Jesus quer que nós façamos neste mundo, que as pessoas olhem para a igreja do Senhor e elas vejam algo diferente e ela também, eu quero isso para minha vida, né? Eu quero ser transformada, eu quero também esse Jesus, né? É isso que tem que ser, que tem que acontecer e não ao contrário. Qual o testemunho que você está dando, né? Como igreja do Senhor Jesus? Testemunho ruim ou testemunho bom? As pessoas olham para ti, eu quero ser igual a essa pessoa, ou então Deus que me livre de ser igual a essa pessoa. Então, qual é o testemunho que está dando? Que luz é essa que está brilhando em ti? Então, analisa muito bem a tua vida. Deus quer curar a sua igreja, quer sarar a sua própria igreja para que verdadeiramente ela consiga refletir neste mundo e ajudar as demais pessoas que estão perdidas, porque ainda existe muita gente perdida aqui neste mundo e nessa terra, precisando da misericórdia da igreja, da ajuda da igreja para resgatá-las, porque o Senhor já nos deixou essa responsabilidade, já disse, é vocês que vão fazer isso. A partir do momento que vocês recebem, né, o Evangelho do Senhor Jesus, recebe a Cristo, recebe o Espírito Santo, essa responsabilidade é de vocês. Se vocês verdadeiramente são cheios de Deus, vocês vão assumir e vão atrás disso, né? Todos nós vamos fazer isso. E esta luz, a luz do Senhor Jesus, que tem que brilhar e prevalecer na igreja do Senhor,
ela tem que apontar para os perigos deste mundo, para os perigos que as pessoas correm, alertar para o abismo da perdição eterna. Tem que sempre acontecer isso. As igrejas têm que alertar o povo, as igrejas têm que informar, têm que levar mensagens para as pessoas que há uma necessidade de uma mudança completa de vida, de uma transformação de vida, que existe um perigo muito grande que estamos correndo a todo tempo, que existe uma eternidade com Deus e sem Deus. Com Deus existe um padrão, existe uma forma para nós proceder. Nós entendemos que a salvação é pela graça, mas não é por isso que nós devemos viver de qualquer forma. E não, nós como luz, né, como igreja do Senhor, como luz, temos que alertar as demais pessoas, principalmente os novos na fé, as pessoas que estão iniciando. Os ensinamentos na igreja, as palavras na igreja, tem que estar sempre alertando as pessoas para isso, para que elas realmente sintam desejo de transformação e de mudança. É claro que é o Espírito Santo de Deus que vai agir, que vai transformar, abrir os olhos e tudo, mas se a palavra certa não for dita dentro das igrejas, por medo de perder as pessoas, que é o que acontece muito hoje em dia, é um medo tão grande de estar ofendendo as pessoas dentro da igreja com determinada palavra. Se for falar, o povo vai se magoar, o povo vai se ferir, o povo não vem mais na igreja. Só que aí não é falada só o evangelho das bênçãos que Deus concede, é só falado dessas coisas, do receber, o que você vai receber, a vitória, a prosperidade, é só essas coisas, mas não fala da salvação, do arrependimento, do perdão, do perigo que estamos correndo a todo tempo. E muitas das vezes a gente não vê as mudanças acontecendo dentro das igrejas, na vida das pessoas, porque essas mensagens estão sendo eliminadas cada vez mais. Porque o povo, os líderes, vou falar assim, aqui está se tratando de igreja, gente. Então, por isso que eu estou mesmo falando nessa relação, porque o capítulo 5 de Mateus está tratando da igreja do Senhor, aqueles que já se converteram, aqueles que já estão ali na obra do Senhor, para tratar de nós mesmos. Então, muitas das vezes, essas lideranças, no geral, isso está acontecendo no geral, tem medo, às vezes, de trazer essas mensagens, porque as pessoas vão sair da igreja, as pessoas vão abandonar, não vão conseguir mais, vão se ofender, vão ficar machucadas, e aí continua. As pessoas ali, do jeito que veio, elas continuam e não há mudança. Não há mudança porque ali dentro daquele ambiente não há nenhuma mensagem que vai confrontá-la, fazer eu preciso mudar minha vida, eu preciso buscar mais de Deus. E no meio evangélico geral isso está acontecendo muito e é um erro muito grande, porque aí cada vez mais as pessoas estão morrendo espiritualmente, a luz de Cristo, que era para brilhar na vida delas, não brilha mais porque elas não recebem a verdadeira mensagem do evangelho, de arrependimento, de perdão e de salvação que elas deveriam receber ali a cada culto, né? Então essas mensagens têm que voltar verdadeiramente. Mesmo que seja uma igreja que está ali, já todos já se converteram, todos já são crentes, mesmo assim, uma hora ou outra, pelo menos um culto na semana, essas mensagens têm que voltar novamente para as igrejas, para a gente perceber que a gente precisa de mudança cada vez mais, que a gente necessita disso. Não tem como a gente achar que já está tudo perfeito, está tudo muito bom, é só mensagem de amor, é só mensagem de bênçãos e mais bênçãos, de prosperidade, mas Deus é justo, Deus é justiça também, e nós precisamos entender e compreender isso melhor para saber passar para as pessoas também, para as pessoas depois passam uma vida inteira dentro da igreja e depois passar para a eternidade corre o risco ainda de perder a salvação, porque no meio que ela vivia, ela nunca percebeu que estava vivendo de forma errada porque nunca foi falado. Então nós devemos ter cuidado com isso. Tem pessoas que têm um conhecimento a mais assim das coisas de Deus, mas tem outras que não. Então precisa ser ensinado, precisa ser falado sim. Nós temos que orar a Deus, pedir ao Senhor para nos dar o direcionamento correto para falar para as pessoas, mas não devemos ter esse medo. Eu não vou falar porque a pessoa vai se magoar, já que ela está vivendo de uma forma errada, ela vai se magoar, vai sair da igreja e não vai vir mais. Não, tudo tem que ser tratado, né? Porque ali o que está em jogo é a salvação da pessoa, né? Não é eu encher uma igreja de gente para viverem de qualquer jeito, se tá cheia, se já estão tudo ali, né? Estão dando os dízimos, a oferta, mas elas vivem lá de qualquer jeito. A vida delas é um erro, um engano, e elas nunca foram transformadas verdadeiramente para o Senhor, e tá tudo bem. Eu só levo mensagem de paz, de amor, de bênção e tá tudo bem. Não tá, gente. Seja quem for, vamos tomar muito cuidado com isso, com esses tipos de mensagem. Claro que nós sabemos que Deus é tudo isso, mas existe uma vida eterna. E é para esta vida que nós temos que trabalhar aqui hoje, aqui nessa terra onde nós estamos. Nós temos que fazer as coisas aqui pensando nesta vida que é eterna, né? Ou ela vai ser com Deus ou vai ser sem Deus. Então nós temos que alertar assim as pessoas e levar a mensagem que o Evangelho
diz que de transformação de vida, de salvação, de arrependimento, de todo pecado, de todo erro, de mudança, isso tem que acontecer. Não tem como, é impossível nós ser luz deste mundo se nós não estamos obedecendo a Cristo conforme tem que ser, que é o principal, levar uma mensagem para a pessoa que ela vai se arrepender daquilo de errado que ela está fazendo para ela se reconciliar com Deus verdadeiramente, todos os dias. Não é uma vez na vida, eu já me converti uma vez na vida, pronto, agora eu já sei de tudo, eu faço tudo e eu não erro mais, isso não existe. Então nós temos que voltar para o Senhor todos os dias, pedir perdão, nos arrepender, transformação de vida, é isso que é ser luz deste mundo, ter uma vida transformada para que outras pessoas também tenham suas vidas impactadas e voltem para o Senhor e sejam transformadas também para a honra e glória de Deus. João 8:12. De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E aí, aqui em Mateus 5:14, ele diz: Vós sois a luz do mundo. Ou seja, ele é a luz do mundo, veio habitar em nós. Através do seu Espírito Santo, nós refletimos a luz do Senhor. Então, nós nos tornamos também a luz deste mundo, porque Cristo habita em nós. Então, por isso, nós somos a luz deste mundo, porque é o Senhor que está habitando em nós e Ele que está brilhando na nossa vida. E é assim que tem que ser. Então, que todos nós, com muita humildade, possamos estar sempre analisando a palavra de Deus e perceber que normalmente nós necessitamos de mudança. Que nós devemos buscar mais de Deus, que nós devemos buscar mais a presença do Senhor, que nós devemos estar constantemente lendo a Bíblia Sagrada, pedindo ao Espírito Santo para nos orientar a entender melhor, cada vez mais a sua palavra, para sabermos colocarmos em prática e para sabermos também influenciar e ajudar outras pessoas para que elas venham para Cristo. Então que a nossa oração possa ser essa: Senhor, me ajude a proceder conforme a tua vontade, a fazer o teu querer, a saber ajudar as outras pessoas, porque assim realmente eu estou fazendo o que o Senhor quer, realmente eu estou sendo essa luz que o Senhor diz que nós deveríamos ser aqui neste mundo. Então nos ajude a conseguir isso, nos oriente, Nunca achar que eu já sei de tudo, eu já tenho muita experiência, eu já tenho anos fazendo isso, já está tudo bem. Não, vamos ter essa humildade de pedir ao Senhor: me ajude a conseguir, Me ajude, porque é Deus que faz isso, Não é as nossas próprias experiências, o que nós já passamos, o que nós já vivemos. Às vezes, tudo aquilo que estava no passado já não reflete mais em nada nos dias atuais, porque, como eu disse, a busca é constante, é diária, tem que ser permanente, tem que ser sempre. Então nós precisamos, com humildade e sabedoria, pedir misericórdia do Senhor para falar com a gente, nos guiar na sua palavra, nos orientar a proceder conforme Ele quer, nos dar humildade verdadeiramente e amor e sabedoria. Não adianta pedir só amor e não ter humildade para reconhecer o que eu preciso mudar na minha vida. Não, mas eu tenho amor para com os outros, mas eu não tenho humildade para reconhecer que eu preciso mudar. Então tem que ser tudo isso, Amor, humildade, sabedoria, discernimento das coisas espirituais, para verdadeiramente sermos essa luz que o Senhor quer que sejamos, Para influenciar as outras pessoas, para que elas também venham para Cristo. Então, que essa palavra tenha realmente te ajudado, realmente de alguma forma, edificado a tua vida aí, e que você realmente sinta essa vontade, esse desejo de fazer algo novo para o Senhor, de buscar algo novo do Senhor, da parte do Senhor, para que realmente tua vida influencie a vida de outras pessoas para o bem, para virem para a luz de Cristo, e não ao contrário. Então que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te capacite, que Deus te oriente, verdadeiramente o Espírito Santo prevaleça aí na tua vida e te ajude para que você consiga ajudar outras pessoas também a vir para Cristo, que todos nós possamos realmente fazer a diferença e brilhar neste mundo, que este mundo possa ver Cristo através da nossa vida, através da igreja do Senhor, que somos cada um de nós.